nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, que contemplamos o martírio de João Batista, vemos a figura de 4 pessoas: Herodes, João Batista, Herodíades e a filha de Herodíades. Essa cena que nos é apresentada do martírio de João Batista representa verdadeiramente o movimento que o mal faz dentro do ser humano. Esse movimento da tentação, esse movimento que são essas emoções do espírito maligno em nós, que vão fazendo com que nós tomemos decisões precipitadas e erradas. Por isso que nós precisamos, diante da nossa vida e diante daquilo que é o nosso comprometimento com Deus, sermos capazes de refletir para agir e não de agir para depois se arrepender, como Herodes, que mandou matar João Batista. E depois, quando Jesus Cristo veio aparecendo, realizando sinais, ele fica com medo e diz: é João que ressuscitou. Por isso que nós vemos nessas 4 figuras do Evangelho de hoje esse movimento do mal em nós. Herodes é a figura de cada ser humano. Esse ser humano que muitas vezes, pelo seu orgulho, pela sua soberba, acaba realizando atos injustos, como por exemplo do Evangelho de hoje,
de tirar a vida de um homem. E não era de um homem qualquer, era um homem que ele gostava, um homem que ele tinha um apreço. Por isso que nós precisamos também entender que a nossa vida, todos nós, somos esse Herodes, que precisamos realmente cuidar da nossa vida interior para não agir com injustiça. Mas diante também da nossa vida, nós temos a figura de João Batista. João Batista é um profeta que representa a verdade, representa o verdadeiro ensinamento, representa a nossa consciência. Porque depois que nós aprendemos a verdade, depois que nós conhecemos o verdadeiro caminho, a nossa consciência ela vai sempre nos alertando. Por isso que Herodes gostava de escutar João Batista, por mais que ficasse embaraçado com algumas de suas palavras, porque a nossa consciência é assim. Nós precisamos aprender a escutar mais a nossa consciência, porque a nossa consciência ela está sempre tentando nos reconduzir para o caminho do bem, para o caminho da verdade, o caminho da justiça. Mas por isso que nós precisamos ter cuidado, porque o inimigo de Deus não gosta de uma consciência bem formada. E por isso que o inimigo de Deus, que é a figura de Herodíades, ele envia sempre as suas filhas a nós, para dançar na nossa frente, para encantar os nossos olhares, para roubar a nossa atenção. Essa Herodíades, que é uma mulher astuta, simboliza justamente o demônio, o diabo, aquele que é divisor, aquele que divide a nossa vida, aquele que é Satanás, que é adversário da obra de Deus em nós. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado com as tentações, porque a tentação é justamente isso, alguma coisa que dança diante dos nossos olhos, que se nós não tivermos ouvindo a voz da nossa consciência, o que a tentação faz é pedir sempre a cabeça do profeta numa bandeja. Porque na medida em que nós vamos nos encantando e nos deixando arrastar e atrair por esses olhares, nós perdemos o foco da meta, a meta final, que é o reino dos céus. E quando nós perdemos o foco da meta final, nós começamos a colocar os nossos olhos nas coisas dessa terra e realmente sermos distraídos. Porque a tentação, ela unicamente faz isso, ela nos distrai. E ela oferece a nós aquilo que alimenta as nossas próprias paixões. Herodes, ele permitiu-se alimentar as suas paixões e por isso foi arrastado por elas. E depois, pelo seu orgulho, pela sua soberba, ele não quis voltar na decisão que teve, porque tinha prometido diante daquela multidão de pessoas e não quis voltar atrás daquilo que tinha prometido. E por isso mandou degolar João Batista. Por isso que precisamos ter um grande cuidado na nossa caminhada de fé, porque nós que somos esse Herodes, que dentro em nós temos sim, gostamos de escutar a verdade de João Batista, mas muitas vezes temos algumas coisas dentro de nós que vão contra essa verdade do profeta. Precisamos ter cuidado com essas filhas do demônio que dançam na nossa frente, tentando nos atrair e nos distrair da meta final. Porque essa Herodíades, que é símbolo do próprio demônio, ela nada mais quer do que nos distrair para conseguir aquilo que ela quer, que é justamente a morte do profeta em nós, a morte da verdade, a morte daquilo que é, sim, o verdadeiro ensinamento, da morte da voz profética que é a nossa consciência. Então busquemos ter esse grande cuidado com a nossa vida interior, para que possamos verdadeiramente combater contra
esses males, contra as tentações, para que assim possamos conservar vivo a verdade em nós, para que essa verdade sempre nos reconduza ao verdadeiro caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.